Muito bem, está aí a fala do deputado Van Hatten. Vamos lá, vamos para o debate, vamos para as análises. Eu começo hoje por um convidado que está pela primeira vez no programa, espero que seja a primeira de muitas participações. Ele que já sempre participou com a gente, mandando mensagem, nos acompanhando, e agora conseguiu uma vaguinha na agenda, né, para fazer parte do nosso grupo aqui, esse grupo seleto do News 5.1, Luiz Carrati, servidor público, né, contabilista, já muito tempo aí no serviço público também, acompanhando todas as situações da nossa política, seja da capital Porto Velho, do estado de Rondônia. Luiz, seja muito bem-vindo ao nosso News 5.1. Por favor, começamos com você analisando, avaliando aí essa questão, a discussão dessa sobre liberdade, os ataques do Elon Musk, o Alexandre de Moraes, enfim, isso aí, tudo que você já acompanha conosco aí já há algum tempo. Por favor. Legal. Obrigado aí pelas palavras, Cícero. Um prazer estar aqui com todos os telespectadores desse programa maravilhoso, abençoado. A gente acompanha, como você bem disse, né, como telespectador do outro lado das câmeras, para cumprimentar a mesa aqui, todos que estão aqui na mesa, né, todo o Vanderlei, Ricardo, Samuel. É um privilégio estar aqui. E falar desse assunto é falar também da liberdade, né, que existe sobre a nação brasileira. E eu vejo que o STF ele tem uma ferramenta importante sobre o país, mas desde que a Constituição ela seja prevalecida no seu contexto geral, né? Eu vejo que há muitos atropelamentos, inclusive com a liberdade da imprensa e de todas aqueles as ferramentas que necessitam o país crescer de forma unigênita, né? No sentido de que nós precisamos ter a nossa voz respeitada, a classe dos advogados, a classe dos empresários, a classe dos políticos. Eu vejo que há um tratamento aí de discórdia muito grande entre os poderes, né? E o STF tem feito um papel não tão agradável, em minha opinião, para o país, né? Então eu vejo que é necessário que a gente possa ter outros entendimentos. E nesse aspecto aí, eu acredito, eu não sou a favor. Eu acho que o STF está fazendo um papel através do Alexandre de Moraes, um camarada que realmente não tem vestido a camisa do país em defesa dessas causas que nós estamos discutindo aqui. Muito bem, vamos lá. Está aí a opinião do Luiz. E agora o nosso amigo colorado, que nem eu, né, torcedor do Internacional, sofredor, que nem eu, já há algum tempo, mas agora eu acho que vai engrenar, né? Ganhamos aí do Bahia no sábado, né? Na estreia do Campeonato Brasileiro. Acho que deu uma convencida de que vai alinhar. Vamos lá, vamos torcer para isso. Vanderlei Oriani, boa noite, seja bem-vindo ao nosso News 5.1, a sua análise sobre o tema de abertura. Boa noite, Cícero, boa noite, Flota, boa noite, Samuel, boa noite, Rádio. Olha, realmente nós estamos vivendo uma questão, é um embate, né? Quando as coisas começam a engrenar, aparece uma novidade. Quando estava tudo se ajeitando, apareceu Elon Musk, né? O bilionário aí, achando que poderia fazer do Brasil o que ele faz nas empresas dele. E isso não é assim. Ele tem que respeitar a soberania nacional, porque as leis brasileiras, a Constituição o rege e ele precisa obedecê-la. Tanto é que os seus funcionários aqui no nosso solo brasileiro disse: olha, nós vamos obedecer tudo o que está sendo implantado, o que está sendo feito, não vamos desobedecer nenhuma ordem judicial, até porque nós estamos em solos brasileiros. Eles não... É importante, né, o Vanderlei colocar isso, que assim, independente, assim, a opinião do Musk é a opinião dele, ele pode falar o que ele quiser, sim, o que ele acha que tem que ser, mas lá onde ele está, do outro lado do mundo, entendeu? Exato. No Brasil, estando no Brasil, me permita, desculpa te interromper, estando no Brasil, não só a empresa do Musk, como qualquer empresa multinacional, tem que seguir as regras, né, que regem do que é o nosso país, né? Que é o nosso país. E outra coisa, observe bem, o interesse de Elon Musk não é negócio de X, Y, Z, não. O interesse dele é na Amazônia para tentar descobrir, porque ele perdeu a concorrência em Minas Gerais das questões da bateria para os carros elétricos. Então ele está tentando
fazer um estudo na Amazônia para ver se tem o LEED, para que ele possa realmente ser utilizado nos seus carros. Ele não está interessado com X, Y, Z, não. É isso que ele está interessado. Mas só que ele começou do lado errado. Ele começou atacando as nossas leis. Aqui tem que ser cumpridas as leis. Gostando ele ou não. Ele tem que cumprir as leis que regem o nosso país. Então, o senhor Elon Musk pode ter lá bilhões, mas no Brasil as leis é a que rege aqui, o livro verde. Então ele fique atento, porque a Constituição brasileira não vai abrir brecha só porque ele tem bilhões, não. Não só para ele, para qualquer grupo que queiram realmente estabelecer no país, nós temos as nossas leis e tem que ser cumprida. Muito bem, Samuel Costa, boa noite, seja bem-vindo ao nosso News 5.1. E aí, Samuel, essa situação, esse tema de abertura, a sua análise. Boa noite, Cícero, boa noite, Luiz, nosso contabilista, convidado da noite de hoje, o eminente Vanderlei Oriani, Ricardo Frota e aos nossos telespectadores. Primeiramente, a gente tem que entender que no regime democrático, todo aquele ou aquela, pessoa física ou pessoa jurídica, deve se submeter ao crivo da legislação brasileira e obedecer fielmente uma decisão judicial. Se a decisão é ilegal, abusiva, arbitrária, recorra no foro competente. Vamos lá, fragmentar aqui. Elon Musk é uma pessoa física, é um africano, com talvez dupla nacionalidade, com americano, e não é brasileiro nato e muito menos naturalizado. O que ocorre aqui, pessoal? Está tendo um culto a uma pessoa que está em território brasileiro, tentando a todo instante se manter no ápice, no topo das pessoas mais ricas do planeta Terra. Um indivíduo desse, que tem mais de 200 bilhões em patrimônio de dólares, o que equivale a mais de 1 trilhão de reais, está pouco se lixando para a liberdade de expressão, para a democracia, para o fiel cumprimento das leis, pela soberania nacional. O que é um desencontro de informação, onde muitas pessoas desavisadas insistem em ser um vira-lata americano ou sofrem de complexo de inferioridade. Esse país tem dono, o dono dele somos nós. No regime democrático se funciona da seguinte forma: o povo elege seus representantes através do voto popular e os ministros do STF são indicados pelo presidente da República e passam por uma sabatina no Senado Federal por representantes que são eleitos periodicamente, a cada 4 anos, uma eleição, 2 senadores por cada estado da federação, ou seja, os 26 estados da federação, mais o Distrito Federal, e na eleição seguinte, um único senador por cada candidatura, totalizando 81. Os 81 integrantes do Senado Federal têm a legitimidade de frear o indicado na sabatina. Uma vez esse indicado e tendo o nome dele sancionado pelo presidente e publicado no Diário Oficial da União, ele passa, depois da posse, está invertido no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Ora, se não vejamos, essa mesma democracia que estabelece esses critérios objetivos e muito claro na Constituição, não foi redigida agora, durante o governo do Lula e muito menos do governo do Bolsonaro. E por incrível que pareça, tanto o Bolsonaro quanto o Lula ajudaram a redigir o texto constitucional de 88. E lá o Lula e o Bolsonaro, que são os grandes antagonistas da direita e da esquerda, eles afirmaram categoricamente que se houver malversação, corrupção, qualquer tipo de esquema que desabone a conduta de um ministro da Suprema Corte, compete privativamente o Senado Federal instaurar o processo de impeachment e, por seguinte, colocar no plenário que é soberano. Então, se o Elon Musk precisa de uma defesa, a própria defesa dele diz aí, da empresa dele, defesa do ex, afirma que cumprirá ordens do STF. Aí fica a gente aqui amalucada, defendendo uma sandice do Elon Musk, e quando é responsabilizado na esfera civil e criminal, vão dizer que é perseguição. A liberdade de expressão ela é uma garantia constitucional, mas ela não é absoluta, ela é relativa. A mesma Constituição que estabelece critério objetivo em dizer que é livre a manifestação do pensamento, vedado, ou seja, proibido o anonimato, diz que se você quiser apresentar alguma verborreia, falar alguma coisa, você tem que se identificar.
E quando não se identifica numa plataforma digital, a pessoa jurídica que está lucrando dinheiro tem que ser responsabilizada sim e apontar quem de fato é autor de qualquer boataria, factoide, inverdade e titulada nos tempos contemporâneos, fake news. Ricardo Frota, boa noite, seja bem-vindo ao nosso News 5.1. Ricardo, a sua análise agora sobre o tema de abertura. Boa noite, Cícero Moura, boa noite, Samuel Costa, boa noite, Vanderlei, Oriane, e boa noite ao nosso convidado aqui, Luiz Carrati, seja muito bem-vindo, que está brilhantando o programa hoje com a sua presença. Quero cumprimentar o Alberto, que está aí nos estúdios da Rema TV, juntamente com Chico Holanda, grande Chico Holanda, que está presente aqui com a gente. Também nos estúdios, aqui nos bastidores, acompanhando esse programa. Os nossos técnicos, né, que fazem com que esse programa aconteça, e em especial, como sempre, não poderia deixar jamais, o nosso telespectador, que é a principal razão de estarmos reunidos todos aqui para tentar levar o melhor da política, né? Cada um aqui, mesmo com os nossos parcos conhecimentos da política, a gente tenta mostrar o nosso espectro político, as nossas ideias, sempre respeitando a opinião do nosso próximo. Primeiramente, parabenizar as colocações. Aliás, para mim é um cara que eu tenho uma admiração absurda, que é o Marcel Van Hatten. Estive lá em Brasília, me recebeu super bem no seu gabinete, ele, o senador Girão, outras pessoas aí, Adriana Ventura, que são deputados do Novo. Então ele tem total meu respeito. E como a gente vem falando há muito tempo sobre esse ativismo do STF, essa atuação que foge das linhas da Constituição. Por mais que a gente tente aqui, não, porque a liberdade ela não é absoluta, isso... Quem relativa à liberdade, seja a liberdade de locomoção ou a liberdade de expressão, que está amparada pela nossa Constituição Federal, dos direitos fundamentais, artigo 5º, que é cláusula pétrea, não pode ser alterada. Agora, é muito fácil o ministro começar a interpretar a Constituição segundo a sua conveniência, porque, sinceramente, tem texto constitucional que não cabe interpretação. Está muito claro. O legislador, quando fez, né, quando o poder constituinte, quando elaborou a Constituição, alguns textos ali não requer interpretação. Mas, infelizmente, devido a esse ativismo do judiciário, essa politização, né, do judiciário ou judicialização da política, que é o que a gente tem visto muito aí na Suprema Corte, e é o que está acontecendo, está arranhando, está riscando, está aviltando a nossa Constituição Federal, que é um livro que é referência, é a nossa carta maior, a nossa carta mãe. Esse seria o exemplo, está lá na hierarquia das leis, ela está lá em cima, ela é referência para todas as demais normas infraconstitucionais. Então hoje a gente vê claramente isso acontecendo, porque o Elon Musk, são pessoas que sim, estão se sentindo censuradas, a gente está vendo aí uma censura prévia, ou seja, aqui a gente não está questionando criminalidade, quem pratica crime nas redes sociais tem que ser punido sim, isso eu defendo sim, que essas pessoas que usam os mecanismos das redes sociais para praticar crime, para fazer ofensas, ou seja, que seja punido nos rigores da lei. Agora, tem uma outra questão aqui, que isso é gravíssimo, é você criticar. Aí que já foge da razoabilidade. Quando você faz crítica para o STF, para algum ministro, e aí eles pedem, vai cancelar essa conta, vamos bloquear, vamos suspender, vamos punir. Isso é uma censura prévia, sim. Porque o direito de liberdade, a liberdade de expressão, que está muito bem claro na nossa Constituição Federal, é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato, né? Desde que você coloque a sua cara ali, fui eu que me expressei, desde que você não incorra em nenhum crime, é completamente admitida no nosso ordenamento jurídico e na nossa democracia. Agora, falar em democracia sem você ter sequer o direito de falar, aliás, bem lembrado que a própria Folha de São Paulo tem feito críticas pontuais ao Alexandre de Moraes. A própria Folha de São Paulo, que sempre, né, teve um viés, aí, um espectro político mais diferente do nosso alinhamento, ela tem criticado pontualmente o Alexandre de Moraes. Então, o que a gente está vendo, por mais que tenham pessoas, não, a gente não pode relativizar, não pode... Sim, mas a gente quem?
Porque quem está relativizando, quem está mudando as regras da Constituição, não sou eu, não é a população, é um ministro. É um ministro. A gente não pode achar que ele pode tudo. Um juiz, ele tem um poder absurdo que a própria Constituição garante para ele, mas ele não é dono do mundo, ele não é dono do Brasil. Ele está ali para honrar um compromisso, um juramento que ele fez, que é de proteger a Constituição Federal e não vilipendiar, que é o que a gente tem visto constantemente. Então essas atitudes do Alexandre de Moraes, ela foge da razoabilidade. Isso não é normal. Lá no cenário, em outros países fora do Brasil, eles estão vendo o Brasil como uma ditadura. É o que está acontecendo. Só o povo aqui que eles tentam, não, é normal, o que eles estão fazendo. Não é. Eles têm usurpado, inclusive, a sua competência. Tem coisas, aliás, várias coisas que não é da competência do STF, mas eles têm chamado para si a responsabilidade. Se isso não é uma ditadura, se isso não é um grande problema que a gente vai estar enfrentando, aliás, vale lembrar aqui uma fala do Rui Barbosa, né? A pior ditadura é a ditadura do judiciário, que contra ela não há a quem recorrer. Veja bem que os ministros do STF sequer estão sujeitos ao CNJ. O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, que pune aqueles magistrados que praticam alguma irregularidade, eles não se aplica a ministros do STF. Se aplica qualquer magistrado abaixo do STF, está sujeito ao CNJ, menos os poderosos, os intocáveis ministros da Suprema Corte. Muito bem. Ricardo, que o diga a Gabriela Hartmann, né, sobre esse negócio de autoridade, de dar uma decisão na canetada, ela é o reflexo dessa coisa da decisão da cabeça. Samuel, podia ter 30 segundos, vai lá. Olha, veja bem, essa mesma Constituição que tantas pessoas invocam aqui estabelece um rol taxativo, afirmativo, imperativo, em dizer que quem pode frear as ações de qualquer um dos integrantes da Suprema Corte é o Senado Federal. Por que o CNJ ele não pode regular um ato administrativo, jurídico de um ministro do STF? Porque ele é o guardião da Constituição. E o Conselho Nacional de Justiça, ele está hierarquicamente numa condição abaixo da Constituição, a qual os ministros do STF fazem a interpretação. A Constituição estabelece. Quem faz a interpretação da Constituição não é a Câmara dos Deputados, não é o Presidente da República, não sou eu. Quem faz é o STF. Hoje nós temos uma composição mais progressista. Na década de 90 era mais voltada à direita. No início dos anos 2000, mais centro. E aí vai tendo essa mutação. Esse ativismo judicial que as pessoas tentam endemonizar aqui no programa ocorre em qualquer democracia no mundo. Agora, o que a gente não pode aqui é tentar descredibilizar as instituições. Se os senadores da República, da direita, entenderem que o Alexandre de Moraes, de fato, cometeu abuso, arbitrariedade, roubalheira, malversação, corrupção, como é o caso aí da Lava Jato, eles que freiem essa ação dentro do palco adequado democrático, que é o Senado Federal. O Conselho Nacional de Justiça de nada pode fazer. Vai mexer com o juiz de primeiro grau, de segundo grau, dos tribunais superiores, do âmbito do Estado, do âmbito federal, mas no STF, quem pode puni-los são o Senado Federal. Infelizmente, nós temos muitos senadores, inclusive aqui no nosso Estado, que ficam com muita verborreia na rede social, mas na hora de ir para o confronto direto e instaurar o procedimento, de nada fazem. Sabe por quê? Porque tem medo do Alexandre de Moraes. Justamente nessa linha desse seu raciocínio que eu volto a falar da Gabriela Hartmann. Por isso que ela foi alvo, né, de uma decisão do CNJ, né, por conta de não ser uma ministra, então, da maior corte do país, né.